Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline. Voltou aqui, deu uma travada, mas já voltamos. Sou o Dr. Francinaldo e aqui a gente traz informações para vocês sobre sucesso na carreira, finanças, investimentos, dolarização, que é um tema que a gente está falando muito aí nesses últimos 2 meses, porque é um tema muito importante, um passo muito importante para ser dado. Já vou aceitar aqui o Lucas. Tem muita gente pedindo, que é a questão da holding, né? Holding patrimonial e como que esse instrumento... Oi, Lucas, boa noite, meu caro. Olá, Francinaldo, tudo bem com você? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta aí à nossa live. A gente estava aí para falar desse tema, né, de holding patrimonial, holding familiar, enfim, a gente tratar desse tema aqui, que o pessoal tem pedido bastante, viu, Lucas? E ainda tem aquelas dúvidas, né, sobre o papel de uma holding no planejamento tributário aí da pessoa, talvez até na questão da dolarização, para alguns que queiram. Então, por isso que eu te convidei aqui para a gente esclarecer um pouco aí para o pessoal e também falar um pouco desse instrumento interessante, esse instrumento bom de planejamento patrimonial e sucessório, né? Planejamento tributário e sucessório, no âmbito da reforma tributária que já está aí em vigor, né? E que a gente tem que, digamos assim, se posicionar aí a respeito. Obrigado mais uma Quem? vez, Francinaldo, pelo convite. É uma honra sempre estar aqui, trazendo aqui temas, primeiro atualizados Exato. e outros são planejamentos que são mega importantes para a vida de pessoas físicas e a vida da PJ. E quando a gente fala da holding, esse instrumento de planejamento familiar, planejamento de negócios, e aqui até agora amarrando tudo isso num planejamento tributário. Então é bem importante mesmo. O cobertor ele é curto, mas dependendo de como for a estratégia de cada família, de cada negócio, também o propósito, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, o propósito do pilar sucessório, o projeto tributário ou o projeto de negócio, a gente tem adoções de estratégias diferentes para cada tipo de holding. Ok, muito bom. Então, pessoal, que está chegando aqui, sejam bem-vindos aqui ao perfil. Quem ainda não segue o perfil, eu peço que siga, que a gente está sempre trazendo um conteúdo relevante aí para vocês. E eu já quero fazer aqui um anúncio que a gente vai lançar aí o dia da dolarização, tá, pessoal? Então, a gente tem um grupo aí de WhatsApp que a gente criou só para o pessoal que tem interesse em dolarizar. Então, quem tiver interesse aí em dolarizar, pode entrar em contato comigo aí no direct para eu passar o link do grupo de WhatsApp. Acho que está travando um pouquinho, tá, Lucas? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha, tá? E esse link vai dar acesso a vocês ao grupo e também é por lá que a gente vai passar as instruções aí para quem quiser aprender a dolarizar. Vai ser um dia inteiro a gente só falando de dolarização aí patrimonial, que é uma etapa importante. Bom, e Bom, eu só Francinaldo, pedi aqui para o pessoal, rapidinho, o pessoal pega esse aviãozinho aqui de baixo e passe para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a live, tá bom? E deixa um joinha aí se o áudio tá bem, se está todo mundo ouvindo bem, só para a gente saber. Ok, Lucas? Então, legal. Ô, Francinaldo, agora que você falou sobre a dolarização, também é importante, dependendo de como for o tamanho do patrimônio, tem estruturas, vamos falar aqui, estruturas de offshore, tem trust, que são outros mecanismos também para a proteção do patrimônio. Só que aí já com viés do exterior, aí aqui depende sempre também da quantidade do patrimônio, mas são mecanismos hoje também legais que ajudam a reduzir a carga tributária. excelente. Então, veja, pessoal, esse mundo aí da proteção, né, do planejamento sucessório, da proteção,
do planejamento tributário são extremamente, é um mundo extremamente amplo e tem muita coisa para se falar aí. Mas vamos lá, Lucas, vamos começar o seguinte. Vamos pensar aqui o seguinte. O que é uma holding? Né? O que é muita gente às vezes não tem o entendimento. A própria palavra, né, hold, né, vem do inglês, né? Mas o que é uma hold? Assim, como que a gente poderia conceituar para todo mundo que, digamos assim, quiser entender a holding, que Legal. não é do mercado, não é da parte, não tem esse conhecimento. Perfeito. A holding nada mais é do que uma empresa. É um Então, CNPJ. a holding isso, é um número de CNPJ, ele tem um cadastro nacional de pessoa jurídica na Receita Federal. Então, para a gente poder, olha, iniciar, o que a gente tem como propósito? Criar um CNPJ, criar uma empresa. E essa empresa, por ter uma característica de proteção patrimonial, uma proteção de negócios, ou que tenha aqui o intuito de consolidar outros negócios. Eu vou pegar aqui a sua clínica, às vezes tem um posto de combustível, um supermercado. A gente pode consolidar aqui dentro de uma empresa que vai ter o nome de uma holding, que ela vai ser a responsável, a dona do supermercado, da clínica, do posto de combustível, do imóvel da família. Então, aqui a gente tem esse propósito de negócio. Então, a holding, ela tem esse viés e tem um propósito sucessório, que a gente hoje atua. Sim. E quando a empresa ela tem esse viés sucessório, você vai proteger o bem da família. Então, os pais normalmente decidem fazer uma transferência de bens por meio de uma empresa, por meio de uma holding. Por isso que o mercado coloca, olha, eu quero constituir uma holding familiar. É uma família abrindo uma empresa e colocando os imóveis, os negócios dentro dessa empresa. Então, e dessa maneira eu poderia caracterizar aqui uma holding. Tá. Vou só dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está aqui. Tem o Everton tá aqui, o Everton Coelho aí de Altamira, Felipe Amorim também está aqui, bem-vindo. A Marcele Marçal, daqui da Ação Brasil Investimentos, também está aqui. A Brumed, parte da empresa médica, material médico. A Deise está perguntando qual o tema da live. Deise, a gente está falando hoje sobre holding. Holding patrimonial e, claro, no âmbito da reforma tributária aqui, né? Do que vem por aí de mudanças tributárias e a parte básica e operacional do que é uma holding. Né? Muitas pessoas estão buscando esse instrumento para protegerem seu patrimônio, tá? De custo de transferência, né? Para herdeiros, sucessores e também para salvaguardar o patrimônio de outras situações de mercado que possam acontecer. Isso é uma coisa interessante também da holding, não é, Lucas? Ela protege o seu patrimônio, tipo assim, você tira de você, pessoa física, correto? Isso. E coloca no CNPJ. Então, para alguns tipos de atividades de mercado, isso pode ser interessante, né? Porque você pode, como pessoa física, diante de algum cenário, você pode ter o seu patrimônio, digamos assim, confiscado, como é o nome que te dá? Penhorado, é isso? Isso, você pode ter aqui uma penhora. E aí, qual que é o ponto também, Francinaldo, sobre a proteção patrimonial? Quando a Ótimo, gente então continue. coloca. Desde esse é o tema da live, então vamos lá, Lucas. Quando a gente coloca que a família tem o propósito de fazer uma transferência de patrimônio, olha, quer passar dos pais para os filhos, para os descendentes. Esse custo de transferência é muito caro hoje. E o que você pode fazer? Você tem mais filhos, você tem vários herdeiros, você pode colocar isso numa holding. Por quê? Toda a gestão patrimonial e essa camada de proteção patrimonial que uma holding ela exige, ela vai proteger você contra situações do dia a dia. Vai ter uma penhora, tá bom? Para chegar no seu CPF é uma camada de proteção. Agora, quando vai para a holding, é uma segunda camada de proteção. Sim, sim.
Então, a hold ela tem esse propósito de criar uma proteção patrimonial para você proteger o seu patrimônio e também tem aqui alguns instrumentos, alguns mecanismos que a gente pode utilizar a hold para isso. Olha, transferência de patrimônio, planejamento tributário, então você que tem vários imóveis. E aí aqui eu vou trazer algo bem legal, Francinaldo, porque, como você falou, no âmbito da reforma tributária, por que em 2025, é um dado bem interessante, nós estamos tendo um aumento significativo aqui de consultas jurídicas, de busca por instrumentos que protejam o patrimônio. 2025, nós tivemos agora no mês de janeiro, inclusive fizemos uma live no dia que foi aprovada a reforma tributária, que aumenta o imposto de transmissão, o imposto da herança, o imposto aqui que você paga quando tem um inventário. E para evitar esse custo futuro, você tem o ano de 2025 e alguns estados um pouco de 2026, mas fundamental aqui 2025, para organizar a proteção e proteger caixa para a reforma tributária. Então, esse é o principal ponto e dado que eu posso trazer aqui em relação à proteção patrimonial. Que 2025 é um ano fundamental de organização. Se você tem hoje já uma quantidade de imóveis, a hold ela pode ser constituída com um imóvel. Ou você que não tem imóvel ainda, mas pensa em constituir uma família, pensa em ter imóveis, você já pode constituir uma empresa e nessa empresa já começar a transacionar esses imóveis. O custo é menor se você fizer a empresa antes e começar a comprar os imóveis. Então, é possível, depois da holding criada, Lucas, você inserir patrimônio nela? Consegue. Inclusive, assim, pessoal, vocês que têm uma empresa, não seja uma holding, não tenha KNAIs, o KNAI é o código que você pode operar essa empresa. A gente adiciona aqui atividade imobiliária, atividade de participação em outros negócios. Você pode, sim, transformar a sua empresa em uma holding e incluir imóveis, incluir dinheiro, pode incluir veículos. A gente não recomenda, por isso tem que avaliar caso a caso, porque não recomendamos que coloquem carros ou veículos, aqui motos, lancha, na holding. Por quê? Tem a depreciação. Quando você está numa concessionária, o vendedor não fala sobre isso. Ele simplesmente apresenta, olha, para PJ é muito mais barato. Só que quando for vender esse veículo, você vai pagar imposto sobre isso. Então tem esse detalhe também. Muito interessante. E para produtos financeiros, Lucas, a holding serve também ou é melhor que a gente chama um fundo exclusivo, um fundo restrito, para quem tem produtos, né? Perfeito. Ações, fundos imobiliários, opções, hoje, ETFs. O que a gente vê na parte da empresa? O custo tributário, se é uma holding familiar, nossa recomendação é que o dinheiro fique na pessoa física. Aí tem exceções também, aí são várias análises da holding. A gente está passando aqui algumas análises básicas e preliminares. Cada estudo ele envolve uma situação diferente. Mas, normalmente, não colocamos o dinheiro na empresa, porque o custo tributário é maior. Pensando que você vai deixar no investimento, por mais de 2 anos, você teria um valor de imposto de 15%. Já na empresa, esse valor de imposto sobre a rentabilidade ele é de 34%. Então, é uma análise cuidadosa. Vamos supor que o patriarca ou a matriarca tenha aqui 85 anos e está com problema de saúde, então a gente coloca, aí sim, nesse momento a gente colocaria o dinheiro na empresa, porque é um planejamento estratégico para não bloquear esse dinheiro, porque tudo que está na pessoa física, ele é bloqueado se for para o inventário, ele bloqueia, e você só precisa sempre ter um alvará judicial. Então, para você buscar esse alvará judicial, é moroso, você tem que pedir
para o juiz um dinheiro, para pagar o imposto, tem que vender. Então é muito moroso, isso trava. E por esse motivo, a holding ela é um instrumento que é uma empresa, ela não fica travada se houver um falecimento. Deixa eu perguntar agora uma situação aqui, ver se a gente consegue raciocinar em termos da holding, né? Ok. Eu tive um aluno meu de mentoria, que ele tinha uma carteira de ativos, né, na corretora, pessoa Ok. física dele. E ele se divorciou da esposa. Tiveram um desentendimento, ocorreu o divórcio. E no andamento do divórcio, eu acho que ela foi atrás, né, tomou lá as decisões e houve um bloqueio na conta dele, nos investimentos dele. A conta dele de pessoa física da corretora foi bloqueada. E por conta disso, como ele tinha posições em aberto no mercado de derivativo, ele não conseguia mexer na conta e não conseguiu liquidar as posições em aberto, e aí isso gerou para ele um prejuízo, né? Assim, Ele considerável. acabou dormindo na posição, né? E aquela posição tinha o vencimento, que é a posição com derivativo, e ele não conseguiu fazer a rolagem, que a gente chama, e o manejo, porque a posição venceu e ele não conseguia ir lá e reajustar a posição como ele vinha fazendo antes, e tal. Então, ficou a dúvida, né? Isso aí, eu não estou nem falando agora de hold necessariamente, mas existe algum mecanismo para isso, para a conta não ser, tipo, num cenário desse? Claro, eu imagino que não tenha sido um divórcio amigável, né, para acontecer isso, Litigioso. porque se fosse amigável, teria, olha, deixa zerar essas posições, a gente vai dividir, etc. Mas, enfim, Perfeito. interessante esse caso, assim, eu vi e isso, Essa situação, Francinaldo, como houve uma restrição porque não é uma vontade da parte bloquear. E nessas situações sempre tem uma ordem judicial, por isso, conta que veio uma ordem, exatamente. exato. Aí a casa ela é obrigada a cumprir com essa Uhum. ordem judicial e bloquear esses ativos. Então isso acontece por conta que esse processo ele foi litigioso, porque quando é extrajudicial, eles podem fazer isso em cartório e o cartório não teria que poder para bloquear os ativos nessa casa de investimentos. Sim, sim. Então, Interessante. nesse caso, ele realmente, e aí vamos colocar, se esse dinheiro estivesse na empresa e aí acontecesse esse mesmo divórcio, o que pode acontecer? Temos dois cenários para essa situação. O primeiro é que a empresa, aí vai depender também do regime de casamento. Tem muitas variáveis nessa equação, mas partindo do básico, olha, regime parcial de bens, o patrimônio foi construído todo em conjunto. Na parte do divórcio, o que acaba entrando? As cotas. Então, poderia chegar na empresa? Poderia, porque tem uma relação jurídica da esposa e com o marido, com Hoje, o contrato. né? Isso, tem esse vínculo. E aí acaba chegando. A hold ela é um instrumento muito vantajoso, mas ele não é absoluto. Não é Ah, tá, absoluto. entendi. Ele não é absoluto. Ele cria o quê? Por isso que a gente coloca, é uma proteção patrimonial. Quando a gente fala numa proteção, a gente sempre traz aqui a analogia de uma cebola. Tem várias camadas. E Uhum. a gente vai colocando camada após camada. Nada mais é porque o instrumento de trust também é assim. A parte de offshore é mais uma camada. Porque dá para acessar, por exemplo, os bens de uma offshore? Dá. Só que para você acessar os bens de uma offshore, levaria quanto tempo? Porque é daqui para um outro país. E a mesma coisa é da holding. Ela tem camadas que a gente vai adicionando, seja aqui proteção patrimonial contra os próprios herdeiros. Vamos supor que. E a gente tem isso no escritório. Recentemente,
os pais tiveram ali, tem um casal de filhos, estava completando 18 anos e o outro tinha 13 anos. Quando esse de 18 anos acabou se apaixonando, ele não foi estudar no exterior por conta, e são médicos também, gostaria que estudasse no exterior. A gente teve que, por conta desse relacionamento amoroso, o filho acabou decidindo ficar no Brasil. A gente precisou incluir cláusulas de incomunicabilidade do patrimônio dentro da hold para o filho, para que não passasse, para caso houvesse ali um relacionamento amoroso, não passasse para outra pessoa. Então, isso... cláusula de incomunicabilidade de bens. Comunicabilidade, legal, não conhecia esse termo, não. Então, tem essa cláusula de incomunicabilidade. Vamos supor que o filho, quando ele atinge 18 anos, ele pode pedir empréstimo e penhorar as cotas. Tem que colocar também cláusulas que vão ali também de impenhorabilidade. A gente tem esse mecanismo dentro da hold, que são cláusulas que vão protegendo. Então, são camadas de proteção. Aqui são vários instrumentos que nós podemos incluir na hold para que crie essa proteção para os pais e também para os filhos. Por conta que com 18 anos, às vezes não tem a maturidade suficiente para lidar com um patrimônio de 1 milhão, 2, 3, 10, 20 milhões, como nós temos aqui no escritório. Legal. E Lucas, vamos lá, o pessoal que está assistindo aí, a gente está falando sobre holding patrimonial, um instrumento muito eficiente para proteção. Obrigado, Mirton. O Mirton começou a seguir aqui o perfil. O pessoal que não segue o perfil, siga aqui, a gente tem muito conteúdo. E vamos ter aí o nosso dia da dolarização, tá, pessoal? Quem quiser aprender a dolarizar, vai ser um dia inteiro para você sair de uma moeda fraca para uma moeda forte, tá? E passando por todas as etapas, tá, pessoal? Então, quem quiser entrar no grupo de dolarização, me manda uma mensagem aí no direct, que eu passo o link do grupo de WhatsApp, onde a gente vai fazer esse lançamento aí, bem legal em breve, tá? Então, acompanha aí. Lucas, a pergunta é assim, quando que se deve pensar ou que se deve criar uma hold? Legal. O principal ponto hoje que nós temos aí são os propósitos, necessidades. Nós temos 3 propósitos hoje, o cobertor é curto. Então, eu preciso identificar... E tá ficando cada vez mais curto, rapaz. Isso é verdade. Cada vez mais acaba não cobrindo todos esses pilares. Nós tratamos em 3 vertentes. Negócios, hoje. Então, você tem ali vários negócios espalhados. Para consolidar a gestão, a gente abre uma hold e coloca a hold como dona de todos esses negócios. Então, você consegue consolidar gestão, criar uma profissionalização para esse negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Isso nós temos aqui no escritório. Quando tem posto de combustível, tem supermercado, então tem esse pilar. O segundo seria o da hold familiar, que seria para incluir vários imóveis e também o pilar tributário por conta da redução do aluguel. Então, são esses 3 pilares. Quando a gente fala na parte de proteção familiar, e vamos pensar que o custo tributário por conta da reforma, ele começa a aumentar a partir de 26. Por que eu digo isso? A reforma ela já está em vigor, agora é a fase de implementação e foi aprovada a parte da progressividade do imposto de herança e doação. Isso significa que, a partir de 26, nós vamos ter uma progressividade do imposto, igual ao imposto de renda. Você tem um imóvel, ainda não tem uma lei definindo quais são os percentuais de referência. Hoje nós temos o mínimo e o máximo do ITCMD. O mínimo é 2 e o máximo no Brasil é 8. E o que acontece? Com a aprovação da reforma, agora toda a alíquota de imposto de herança e doação, ele vai passar por essa progressividade. Então, vai de 2 a 8. E o que significa? Que todos os estados, eles vão passar. Alguns estados já utilizam essa progressividade. Mas eu vou pegar o caso aqui de São Paulo, que não utiliza. Ele cobra 4% na herança e na doação
independente do valor. E com a reforma, vai dobrar o imposto. Então, se você tem 10 milhões, por exemplo, de imposto, hoje você pagaria 4%, no caso, R$ 400 mil, você vai pagar o dobro a partir do ano que vem. Então, esse é um momento, e de forma natural, a você constituir um planejamento sucessório. E quando que a gente abre? Primeiro, que a gente precisa entender qual que é o perfil. Hoje eu tenho médicos que já estão primeiro abrindo a empresa e comprando os imóveis. Então, na faixa ali dos 35 anos, terminou a residência, começa a trabalhar e querer constituir patrimônio, ele já pensa em constituir família e abre uma empresa. Porque ele coloca a família na empresa e começa a constituir o patrimônio por meio da empresa. Porque o custo do imposto também vai ser mais barato se tudo estiver na empresa. Menos aqui custos com emolumentos do cartório, porque pensando quando a gente vai passar da pessoa física para a pessoa jurídica, a gente tem um custo aqui aproximado, Francinaldo, de 8%. 8%? 8% do valor do imóvel. Então, para que você transfira da PF para PJ. Mas em todos esses cenários, dependendo da situação, ele acaba compensando. Porque o custo hoje tributário para fazer um inventário, ele vai chegar próximo da reforma de 32%. 32%? 32%. Por conta que hoje, se eu faço a transferência do patrimônio que eu tenho pessoa física, eu posso fazer pelo que está no IR. Eu posso fazer pelo que está no IR. Então, eu tenho uma faculdade de colocar esse patrimônio dentro da empresa pelo valor que está no IR. Às vezes, esse valor não é atualizado. Se tiver um inventário, o valor é atualizado. Então, aí aqui acaba gerando... Primeiro que você vai pegar o imóvel no valor de mercado no momento do falecimento. Sim. E outra, que você vai pagar um custo muito alto na justiça, porque você é obrigado, você é obrigado a colocar o advogado nessa transação. E vai ter os custos advocatícios. Hoje está em 20% o custo aproximado de... Aí depende, né? Sim. Ele fica de 5% a 20%. Entendi. Ou seja, é bastante custo, hein? Realmente. O doutor Tufik pediu aqui para entrar no grupo de WhatsApp. Doutor, já mandei lá para o senhor aí o link, tá bom? Para entrar no grupo de dolarização, tá? E de que forma, por exemplo, a holding protege... Olha, tem que colocou aqui, Amade Contador, o governo é um viciado. E é mesmo, Amade, você tem toda a razão, o governo é um viciado. E quanto mais se dá para ele, se dá, né? Quanto mais droga você dá para o viciado, mais o viciado vai querer. Estamos juntos aí, Amade, com a mesma opinião, tá? Então, aproveitando essa questão do governo, Lucas, uma coisa que sempre me incomoda no Brasil é que no Brasil até o passado é incerto, né? A gente não sabe. E existe a possibilidade, eu sei que você vai dizer que existe, agora pode ser extremamente improvável, mas existe a possibilidade do governo vir aqui e dizer assim, não vai ser mais assim, a gente não vai permitir mais que as pessoas coloquem o patrimônio dentro de uma hold, que transfiram cotas, enfim, existe isso assim. Eu acho que seria algo extremamente ruim se o governo mais... Porque assim, hoje a organização econômica, isso falando agora de macroeconomia, a organização econômica ela se dá por meio de organizações. E é muito difícil o governo, os congressistas, adotarem algo bem restritivo para planejamento sucessório que não seja uma empresa, não seja uma organização. Então, essa questão de não ser possível constituir uma empresa, restringir a possibilidade de planejamento, eu acho bem improvável, na verdade. Por conta que, assim, sempre
hoje, toda a construção, toda a geração de riqueza, ela se dá por meio de empresa. E então, não seria... Não seria Não, inteligente, né? não, nem eficiente, se a gente não tivesse essa oportunidade de colocar também o patrimônio da pessoa física dentro de uma empresa para que pudesse organizar. A gente tem que ter essa faculdade. Tá. Agora, pensando no outro cenário agora. Tá bom, então, assim, seria algo extremamente danoso, né? Fazer isso. Enfim, não sei nem o que aconteceria se viesse um troço desse aí. Mas o governo pode mudar a regra tributária, não pode, em cima disso, Pode, não? Pode. pode. É que para mudar a regra tributária, olha, nós passamos agora por 30 anos tentando mudar essa regra. Nós chegamos num ponto, num consenso, isso e um consenso empresarial que a conta estava muito alta e ela continua alta. O que vai mudar é que em alguns setores a conta vai ficar um pouco melhor e para outros ela vai aumentar. Então, para a gente poder mudar novamente a tributação, porque quando a gente fala de tributos e olhar o contexto do Brasil, que é um contexto geográfico diferente, é muito difícil simplesmente, olha, mudar ano que vem, Sim, mudar no sim. próximo ano. O que pode acontecer é que a alíquota ela vai sendo reajustada. E isso já foi colocado também nessa reforma tributária. O intuito técnico foi de corrigir distorções do nosso sistema. Então vamos pensar aqui, bitributação. O hospital que contrata o médico e o médico precisa contratar o primeiro auxiliar e o anestesiologista. Nesse processo tem que emitir o paciente, emite a nota, o hospital emite para o paciente, depois o hospital vai pedir do primeiro auxiliar e do anestesiologista também, só que todo mundo paga imposto a mais. Porque o dinheiro, vamos colocar aqui, 20 mil de uma cirurgia, só que se a gente olhar a quantidade de emissão de notas para esses mesmos 20 reais, eu vou ter 60 mil de nota emitida. Só que eu recebi só 20. Só que eu tive que distribuir ao longo dessa cadeia médica. E aí, nesse processo, eu tenho o quê? Tributo sobre tributo. Não é inteligente. E a reforma, ela corrige isso. Olha, então você pode emitir, você pode terceirizar, você pode aproveitar créditos. Por isso que ela corrige um pouco disso. Só que a questão de colocar isso agora na prática, Francinaldo, que se torna um pouco mais difícil. Porque a gente vai ter o quê? Um processo de transição. Uhum. E o que cabe nesse processo de transição? Esse planejamento. Então, assim, como que vai ficar a questão da tributação ao longo desses 8 anos? Nós vamos ter esse processo de calibragem. Então, eu falo que é possível, sim. O governo, olha, o ITCMD está arrecadando pouco. Eu vou aumentar a base de 8 para 12. Tem um projeto no Congresso que ele busca mudar essa base, aumentar de 8, que é o teto máximo hoje da herança e da doação, para 16. Ou seja, quer dobrar. Quer dobrar. Só que, por que esse projeto está, por enquanto, engavetado? Por conta que, olha, já teve um avanço, que é o quê? A progressividade. Vai trabalhar igual imposto de renda. Tanto de patrimônio, paga alíquota maior. Patrimônio menor, paga alíquota menor. É justo? Sim, é mais justo esse sistema, só que desde que o sistema ele cobre de forma correta, não tem imposto sobre imposto, e ele retorne para você. É o que a gente não tem hoje, o retorno. O governo transfere a saúde, por exemplo, para os médicos de forma particular, só que ele vai lá e cobra imposto. A escola é um exemplo disso. Você paga imposto, não tem a educação básica. Você tem que pagar para a educação básica. Ou seja, Exato. você paga 2 vezes. Aí não é justo isso. Segurança, mesma coisa. Um exemplo. Saúde, mesma coisa. Então, né? todos esses Saneamento, a mesma serviços, coisa. tudo que é serviço básico é transferido para o mercado, só que você paga 2 vezes. E aí a gente não vê o sentimento que a gente tem hoje é que assim, não tem retorno nenhum.
Não tem, nada. O Tiago costuma falar muito isso, né? O Tiago Lázaro, né? Você paga por uma Ferrari, mas recebe um Fusca 74. Quando recebe? É, Bom, exatamente. e Então, esse é o. Do Brasil é isso que acontece, porque a tributação já é alta. E aí você paga duas vezes. sabe o que eu comparo isso aí, Tiago? Igual, o Tiago já, Lucas, igual a rodovia pedagiada. Perfeito. Você concede, você paga o pedágio, mas continua pagando os impostos para manter aquela rodovia, né? Você continua pagando lá uma série de impostos, quem compra carro, quem tem carro, paga um bocado de impostos lá, quer dizer, É, é, você só está pagando duas vezes, não faz é, sentido. Quer é dizer, isso, faz sentido. é o A dobro. gente sabe que o governo é um viciado, como o Hamad colocou aí, e está querendo mais droga, é só isso, né? Então, esse é o ponto. Se o sistema ele fosse limpo o suficiente, a gente pagar. O imposto ele é importante para criar ordem, ele é importante, desde que ele seja proporcional. E ele não é proporcional no Brasil. A gente tem uma distorção. Seria importante hoje a gente mudar a nossa base, e isso que. E aí aqui eu estou até já apelando para a filosofia, porque a gente deveria ter um imposto muito baixo na produção de riqueza, na geração de Exato. serviços e de bens, como tem em outros países, e cobrar na parte da renda. Só que aí ter o retorno disso. E o que hoje acaba impedindo que a gente gere cada vez mais riqueza, possa prosperar nos negócios, é o imposto muito alto. Ele impede, ele te limita, ele é o sócio oculto. E aí, não só o imposto, mas também as leis trabalhistas, que, sim, Elas são desiguais. são desiguais, né? Mas, Lucas, vamos lá para mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou aqui de hold. Pessoal, quem quiser pode fazer pergunta aqui no Instagram. Eu estou passando aqui as perguntas para o Lucas, que a gente já coletou nos stories prévios aqui, tá? Que o pessoal colocou. Eu fiz um apanhado para tirar a dúvida. Porque senão, vocês vão ficar sempre assim, quer hold? Ter hold é legal, é ilegal, eu estou querendo esconder meu patrimônio do governo, estou querendo burlar, estou querendo sonegar. Não, gente, não é nada disso. A holding, assim como outros instrumentos de planejamento tributário e sucessão, são instrumentos perfeitamente legais, tá? Se você fizer da forma correta, com a correta assessoria, né, de quem conhece, até para você não ter um ônus muito alto aí. E como é que se cria uma holding? É, aí, Francino, nós temos aqui também duas possibilidades. Primeiro, que a pessoa não tem hoje bens e quer começar a ter uma holding e vai comprar depois que abrir uma empresa. Então, a gente vai fazer a abertura de uma empresa normal, não tem patrimônio nesse momento, e aí, assim que abrir a empresa, ter o número do CNPJ, você compra direto pela empresa já. Você já Então, esse começa a girar. é o primeiro movimento. Já comprar direto na empresa. Porque quando você falou sobre, é legal ter hold? Sim, todo patrimônio a Receita vai saber da mesma forma. Aqui a gente declara o patrimônio de pessoa física no imposto de renda. Então tem lá um documento que mostra que você tem aquele patrimônio. Na pessoa jurídica, no CNPJ, você também tem uma declaração do imposto de renda. Aqui a gente pode solicitar para o computador o balancete, o balanço, vai aparecer lá o seu imóvel, a quantidade, qual é o valor. Então, é o mesmo documento também, só que de pessoa jurídica. Então, Uhum. é legal, o governo sabe que você tem esse patrimônio, só que você não é mais dono do imóvel. Você passa a ser detentor de cotas. E aqui que está a diferença e toda a eficiência de uma holding. Porque você para de transacionar bens e você vai transacionar cotas, que é muito mais simples de você criar o quê? A transferência dentro de uma empresa, criar regramentos de gestão, regramentos de compliance. Por isso que você tem muita flexibilidade em planejamento sucessório e tributário. Aí, aproveitando, o segundo passo é você, olha, eu tenho agora, vou colocar aqui, normalmente a gente vê
os clientes com 40 anos começando a se perguntar se é o momento ideal de abrir holdings, que já consolidou patrimônio, já consolidou carreira, está como uma categoria de especialista, ali os 40 anos para frente. É com já uma quantidade de imóveis, e essa quantidade de imóveis a gente vai incorporar na holding. Então, os imóveis estão na pessoa física e vamos abrir um CNPJ com todos os imóveis da família. Então, essas seriam as formas de a gente constituir uma holding. Ok, muito bom. Então, pessoal, assim, não é tão complicado, ou pelo menos não é complicado quanto se pensa, né? É perfeitamente possível e desejável, tá? E, assim, a holding, ela tem custo adicional que uma empresa comum, por exemplo, como uma empresa limitada, ou, assim, ela tem que ter, por exemplo, um administrador na holding, tem que ter um gestor, não tem que ter. Como é que funciona essa parte aí de operacionalização da holding? O operacional da holding, ele é idêntico de uma empresa. Então, assim, né, no caso de uma empresa somente de patrimônio, você não precisa ter um gestor. O próprio sócio é o gestor, é o responsável legal pela empresa na Receita Federal. Então, não vai precisar ter gestor, não vai precisar ter funcionário. Essa empresa, por isso que é importante entender a necessidade de cada caso é uma situação, e nessas situações específicas que a pessoa tem já o patrimônio, a gente vai incluir um KNAI de administração de imóveis próprios, por exemplo. Quando ela quer adquirir, por exemplo, negócios no futuro, são atividades que a gente inclui na empresa. Então, o funcionamento, a parte operacional, é muito semelhante à de uma empresa normal. Ah, se tem faturamento, precisa ter um administrador? Não necessariamente. É o próprio sócio que faz isso. Agora, se a gente tem uma holding de negócios, aqui nós tivemos esses dias uma constituição que a empresa tinha uma escola, tinha clínica médica e tinha um hotel, um pequeno hotel aqui na região metropolitana de Campinas. Nós constituímos uma holding para consolidar esses negócios. E aí, a dona da escola, ela passou todas as cotas para a holding, bem como as cotas da clínica, que o marido era médico, e as cotas do hotel, no caso, era a esposa e o marido, como sócios, passamos também para a holding. E aí, a holding, ela virou dona da clínica, ela virou dona da escola e do hotel. E a família, ela foi incluída, também aqui, 3 filhos, marido e mulher, na empresa holding, no qual começava a administrar todos esses bens. Então, a gente montou o contrato, e aqui, quando fala-se em questões de demora para fazer isso? Não. Em 15 dias, a gente já tem o número de CNPJ. 15 dias. Aí, para regularizar, que demora um pouquinho. Aí vai ter que entender a situação de cada imóvel. A gente, aqui no escritório, ano passado, nós tivemos um imóvel de 1988, que estava na matrícula em Cruzeiro. Tivemos que atualizar valor, então a regularização do imóvel que pode demorar um pouco, porque às vezes nós estamos com um caso aqui na cidade de Campinas que tem uma região da cidade que ainda não virou zona urbana e ainda paga o ITR, não paga nem o IPTU. E está com processo no Ministério Público para resolver. Então, depende de cada situação de imóvel, de como que... Se o imóvel estiver irregular, em 15 dias abre o CNPJ, 3 meses para regularizar no cartório. Então, eu colocaria aqui de 3 a 4 meses, seria um prazo razoável para você incorporar os imóveis dentro da holding. E aí, se tiver uma situação que precisa de regularização, aí depende de situação para situação, que vai ter que, às vezes, ajuizar uma ação, vai depender. Nesse caso, tem processo aí de 20 anos para poder regularizar essa área, porque é um problema do município e não da pessoa. Entendi. Então, por isso que esse é o cenário que a gente acaba tendo que entender
para organizar um cronograma. Excelente, Lucas. Lucas, uma outra pergunta que o pessoal mandou aqui é: pessoa que tem patrimônio no Brasil, então a pessoa tem aqui o imóvel dela, a clínica, o patrimônio aqui, mas ela quer criar uma empresa, uma offshore, né? Ok? E colocar esses imóveis dentro dessa offshore, sendo que os imóveis estão no Brasil, mas a empresa está sediada fora do Brasil. Isso Perfeito. é possível e como é que funciona? Porque já me fizeram essa pergunta, né, até pelas próprias condições aqui atuais do Brasil. Isso é possível? Dá para fazer? Como é que funciona mais ou menos aí para o pessoal entender? Aí, aqui, Francinado, a gente precisa passar um conceito do que é o bem da empresa e o que são as cotas. Porque quando a gente abre uma empresa, as pessoas, os sócios, são detentores das cotas. Eles são donos daquela fração. Exemplo, abriu aqui uma empresa com marido e mulher, 50% cada um. Aí, essa empresa, a mesma situação da offshore é nada mais, nada menos do que uma empresa no exterior, que você vai seguir o regulamento do país de origem, só que você vai ter cotas também lá. E aí a diferença é que no país, aqui no Brasil, os bens são da empresa. Então, não ter. Ah, faleceu alguém. O que acontece? Você vai liquidar as cotas no país de origem. Então, é possível sim. Vai ter que ter um número de CNPJ. Então, assim, abriu uma offshore. Ela está registrada nos Estados Unidos. Abre um registro no Brasil. Vai ter um número de CNPJ dessa offshore. Essa offshore vai adquirir os bens. Isso é plenamente possível. É a mesma sistemática, no caso, atuando aqui no mercado doméstico, do que passa para o internacional. Só que na parte da offshore, a gente vai seguir o regulamento empresarial do país de origem. Vamos pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Então, ele continua sendo. Quem que é dono do imóvel? Offshore. Quem que aqui são a dona das cotas? Os sócios. Aí ele falece, aí vai seguir a regra empresarial de sucessão no país. No caso, seria dos Estados Unidos, pode ser de Portugal. Nós tivemos um cliente que ele tem aqui imóveis em Itatiba, e Itatiba, que é a região central aqui de Campinas, e tem um imóvel em Portugal. E ele acabou comprando esse imóvel em Portugal por meio da empresa. E ele recebe dividendos não, a locação em euro, e ele passa para essa empresa holding aqui no Brasil. Então, tem essa articulação, dá para ser feito. Ok, então, olha aí, pessoal, para quem tem bens aqui, vamos colocar assim, né, imóveis e outros, e deseja colocá-los em uma offshore, quer dizer, abrir uma offshore e receber esses bens, isso é possível, tá? Então, procurar aí a orientação adequada para poder estar dando esse passo importante. E quem pensa aqui, eu sei que muitos de nós aqui, a gente sequer pensa nisso, mas o pessoal está começando a acordar, Lucas, para isso. Então, principalmente entre os médicos, né? Houve uma época em que o médico montava o seu consultório, trabalhava, e quando ele se aposentava, ou morria, ou saía, o consultório acabava. Assim, ainda é muito assim, mas já tem algumas pessoas, principalmente o pessoal da oftalmologia. Olha, o doutor Aron tá aí. Aron, seja bem-vindo aí, amigo. Muito Tá bom, muito bom Arão. ter você aqui. O Aron acho que é de Campinas, viu, Lucas? Isso. Eu acho que ele é de... Isso, Aron é cliente aqui do escritório, muito Ah, bom. então pronto. Doutor Aron, ele é oftalmologista, aqui tem escritório aqui próximo. Então pronto, Aron. O Aron foi... Nós nos conhecemos aí num curso que eu dei em Campinas também. Enriquecer faz bem à saúde. Acho que foi 2016, 2017, por aí. Eu não lembro exatamente a data. Mas, enfim, o que eu quero te perguntar é assim. Agora, a pessoa montou o consultório dela, a clínica, e aí a coisa começou a crescer, virou uma rede de clínicas, e ele almeja abrir o capital, né? Chega lá, chegou um ponto que ele diz, pô, agora eu quero
negociar ações na bolsa, eu quero ter um aporte de capital, de sócios investidores, vender ações e tal. A Hold ajudaria nisso, nessa caminhada? Aqui a gente coloca aqui já um compliance, é um compliance e uma profissionalização. É porque hoje, quando constituímos alguma hold familiar, aí essa parte do M&A, vou fazer aqui a venda da clínica, vou fazer a fusão da clínica. Nós tivemos o primeiro movimento de 2026 a 2021, estava bem aquecido esse movimento do mercado de saúde, constituindo clínica, constituindo marcas. E essas marcas que elas tinham valor e empresas acabavam comprando esse fluxo. Diminuiu um pouco agora nos últimos, só que nós vamos ter um movimento nos próximos 4, 5 anos, porque o M&A da área da saúde vai para uma segunda etapa, porque os primeiros investimentos estão começando a dar retorno. E aí, Francinaldo, quando a gente coloca nessa situação, a consultoria entender qual é o valor do seu negócio. Porque, como você falou, antigamente você tinha, sim, consultório, terminava a carreira, terminava o consultório. Mas alguns profissionais hoje, eles estão buscando ter o negócio, uma estrutura empresarial, ter uma organização, ter processos, ter sustentabilidade financeira e chega num ponto que você realmente pode organizar. E aí a hold é um instrumento do quê? De uma organização de gestão. Então eu tenho aqui no escritório uma parte do compliance, é profissionalizar para que você possa profissionalizar os integrantes da família. Então, assim, você tira os integrantes, vamos pegar aqui filhos, e passa a ter um administrador profissional que vai ter um orçamento, que ele vai seguir aqui metas, e a hold ela vai seguir para vai ser esse meio de constituir isso. Porque toda família passa para a hold. E a hold é dona da clínica, por exemplo, e você vai colocar um administrador nessa clínica, ou nesse hospital dia, ou se tiver um pouco maior nesse hospital, e vai organizar para fazer uma fusão, fazer uma venda. Então, é um meio de organizar e profissionalizar a gestão do seu negócio. Ela passa de uma gestão familiar para uma gestão profissional. De você ter um administrador profissional. Só que para que isso aconteça, é um processo construtivo de alguns anos. Então, assim, a gente coloca, dependendo de como for o negócio, pelo menos uns 5 anos de organização. Desde uma organização contábil, porque você precisa organizar os números da empresa, uma organização legal, porque precisa entender que a empresa está preparada para vender ou para fundir com um grupo, e aí a gente está falando assim de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões do negócio. Ela precisa ter um certo nível, uma maturidade. E a hold, ela se mostra um instrumento eficiente para isso. Excelente, pessoal. Olha só, estamos chegando aí já ao final da nossa live, tá, Lucas? Muito esclarecedor, né? O pessoal que está chegando agora aí, eu quero dizer que a live vai ficar gravada aqui no perfil, tá? Para quem não pôde assistir, ou quem vai querer assistir depois, ou quem já pegou a live pela metade. Uma live muito esclarecedora sobre holding patrimonial e principalmente considerando o âmbito, né, cenário atual da reforma tributária e da dolarização, tá? Então, é um instrumento de sucessão patrimonial, de planejamento tributário, planejamento sucessório, muito eficiente, se feito da forma correta, com a orientação correta. Aí eu queria, Lucas, que você deixasse aqui o seu contato para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser saber mais, quem quiser, porventura, estiver pensando em dar esse passo, que possa entrar em contato com você aí para poder ter a assistência aí que precisa, tá bom? Eu quero agradecer aí a presença de todos, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade. É tema para muitas lives, a gente vai falar mais ainda sobre esses temas aqui e dizer para o pessoal aí que o cobertor está ficando curto, cada vez mais curto, porque o governo é um viciado em drogas e está querendo cada vez mais.
e a gente tem que conhecer os instrumentos para poder tentar se acomodar embaixo do lençol, mesmo ele ficando curto, ou tentar aumentar um pouco o lençol aqui e ali, porque realmente a coisa está ficando Tem, cada vez mais complicada, mas a gente tem que seguir em frente, né? Paciência. tem que deixar o lençol eficiente, né? Exato. Então, Francinaldo, pode contar comigo. Então, assim, quem quiser entrar em contato, tem aqui meu contato. A gente tem aqui o tio do Ivão, é o instrumento que a gente usa educacional para poder levar conhecimento da parte da reforma tributária. Então, criamos o canal ano passado para levar esse conhecimento especializado para a área da saúde na reforma tributária. E aí é importante também falar, Francinaldo, nessa parte final, em relação à locação. Então, assim, se você hoje tem 20 mil reais de locação de imóveis na pessoa física, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, você vai ser contribuinte do IVA também. Então, ou seja, você está numa alíquota de 27,5% na pessoa física, você terá mais 8,43%, que seria o imposto, o IVA da alocação, sobre pessoa física. Então, a gente vai ter uma incidência muito maior de PJs tendo alocação, porque vai ter um aumento dos 27,5 mais 8 para alocação para quem recebe mais que 20 mil reais por mês de locação na PF. E agradecer, Francinaldo, aqui a oportunidade de poder contribuir com alguns insights tributários. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Tá? Tenham todos aí uma boa noite, um ótimo final de semana e vamos abrir os olhos, né? Vamos tomar aí as atitudes, porque senão vai ficar cada vez mais difícil aí segurar, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui da Plusbel, rapidinho, que ela tendo duas empresas, já é possível fazer uma holding? Sim, ela tem. A gente tem que avaliar, mas é possível sim transformar a sua empresa hoje, a segunda empresa, dependendo da situação, em uma holding, e aí a gente faz uma alteração contratual. Mas precisa passar por uma análise para identificar qual que é a atividade, se tem alguma restrição, mas é possível. Ótimo. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima live. Até a próxima, Francinaldo. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.